Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Antes de mais nada, quero agradecer as mais de 1.300 pessoas no YouTube que estão acompanhando, que se inscreveram. Também agradecer as mais de 2.500 pessoas que estão acompanhando pelo Facebook. Quero pedir desculpas pela minha ausência. Eu assumi alguns projetos, na realidade 4 projetos. Nesse final de ano, até dezembro, eu tenho que tocar 4 projetos. Em janeiro eu vou estar tocando apenas entre aspas, 3. Então vou ter um pouquinho mais de tempo para poder fazer mais vídeos no YouTube conforme eu fazia, essas 4 atividades que eu assumi é marketing multinível, que eu trabalho desde 2010. Eu assumi a vaga de professor de 3 disciplinas numa instituição de ensino aqui em Vitória, que isso vai ser até o final do ano. Gerente de e-commerce de uma empresa aqui na Grande Vitória, e eu montei uma empresa chamada Autosuporte. Então isso tem me tomado muito tempo e tenho trabalhado de domingo a domingo, não me sobra tempo para fazer alguns vídeos. Mesmo assim, eu resolvi fazer esse vídeo porque é uma coisa que vem me incomodando há muito tempo, essa discussão sobre inversão de valores, tá? Então eu quero fazer essa discussão, quero contar 3 exemplos que aconteceram comigo essa semana, que mostra que essa inversão de valores, que muitas vezes o mau exemplo vem de cima, principalmente dos políticos de Brasília, já está enraizada ou está enraizando no meio da gente. Isso já está acontecendo, já está virando uma cultura nossa. E a gente deve ficar muito alerta quanto a isso, entendeu? Então, o problema dessa inversão de valores, como eu falei, vem principalmente daqueles parasitas de Brasília. Hoje a gente tem 600 pessoas mandando em 210 milhões de habitantes, fazendo o que quer, do jeito que quer. Alguns exemplos que eu posso dar desse mau exemplo que vem de cima é igual aquela anta de 9 dedos, que se juntou com a quadrilha dele e eles querem prender tanto o Sérgio Moro, que tem feito um excelente trabalho, quanto os promotores da Lava Jato. Esse é o melhor exemplo de todos, onde o bandido quer prender o juiz. Isso é inadmissível, é uma inversão de valores ridícula, absurda. Outra coisa é a mordomia, daqueles 600 parlamentares às custas da miséria do povo. Eles ganham absurdos rios de dinheiro, muitos se aposentam com 8 anos, e querem que a gente se aposente com 35, 40 anos de contribuição. Mas eles se aposentam com 8, ganhando cada um mais de 30 mil reais, assim como juízes, que a grande maioria dos juízes recebem acima do teto permitido pela lei. Ou seja, muitos juízes não estão cumprindo a determinação legal. Mais exemplo, o fato da pena máxima de um juiz ser aposentadoria compulsória. Gente, o cara apronta, faz o que quiser, recebe propina, vem de sentença, aí a sentença que ele recebe máxima é ficar em casa recebendo 30 mil reais por mês. Isso não tem lógica, Então isso também eu considero como uma inversão de valores. O fato de um presidiário, gente, custar 16 vezes mais do que um estudante. Isso está mostrando pra gente a prioridade do país. A gente está dando prioridade a tomar conta de vagabundo e está deixando de investir nas crianças, nos adolescentes que vão ser o futuro do país. Essa não deveria ser a prioridade devia ser o estudo, a cultura, essa deveria ser a prioridade. Aí sim a gente vai ter um país no futuro decente, Outro fato que para mim é uma inversão de valores é desarmar a população e deixar os vagabundos armados, A maioria das pessoas que defendem o desarmamento andam com seguranças armados em volta. Então isso é desconexo. Isso não existe, A nossa população hoje está tratando bandido como coitadinho, e está tratando o policial como bandido. Policial, se encostar a mão no bandido, os direitos humanos vão em cima, eles fazem miséria e acontece, e processa policial, o policial é expulso e o bandido está lá, comendo e bebendo às nossas custas, muitas vezes não fica uma semana na cadeia, assassina, rouba, faz o que acontece, e as cadeias, como estão superlotadas, eles estão soltando a torta e a direito. Então a gente tem mais um monte de absurdo nesse país acontecendo, que a gente podia dar de exemplo, eu vou ficar o dia inteiro falando aqui, mas a intenção não é essa, a intenção é
contar para vocês os 3 absurdos que aconteceram comigo essa semana, que eu considero absurdo, eu acho grave e mostra como é que essa inversão de valores está enraizada na nossa cultura e não deveria estar. O primeiro exemplo foi uma aluna que me chamou de chatinho, né? Ah, professor, você é chatinho, porque eu não estava deixando ela dormir em sala de aula, porque eu não estava deixando ela dormir no auditório, enquanto uma pessoa estava palestrando lá na frente. Ora, vem cá, eu que sou chatinho ou ela que é mal educada, que enquanto tem uma pessoa falando para ela, ela dorme? Ela é mal educada, na minha opinião, né? Ela não recebeu educação e quer jogar para cima do professor o fato dela querer dormir em sala de aula. Eu acho que se ela quer dormir em sala de aula ou se quer dormir durante uma palestra, ela não devia ter ido, ela devia ter ficado em casa dormindo. Isso é um desrespeito com a pessoa que está ensinando lá na frente. Entendeu? Então, esse é mais um exemplo que aconteceu comigo essa semana sobre inversão de valores. Não sou eu que sou chatinho, é ela que é mal educada, que ela devia estar acordada, ereta, sentada, como uma pessoa normal, e não dormindo toda arriada em cima de uma cadeira, no meio da escola, no meio de uma sala de aula. Sala de aula não é lugar de dormir. Se você quer dormir, fique em casa, tá? O segundo exemplo, o coordenador da instituição entrou em sala de aula e uma das alunas estava usando blusa de frio fechada, né? E a gente estava discutindo sobre a obrigatoriedade do uso do uniforme, que no manual do aluno está escrito que não pode usar celular, que não pode dormir em sala de aula, que não pode deixar de usar o uniforme tem que estar sempre com a pessoa limpo, bacana, passado, legal. Beleza, eu achando que ela estava com o uniforme por baixo, falei, olha só, inclusive, por regra, o seu uniforme devia estar exposto, então ele devia estar por cima da sua blusa de frio. Aí a gente foi descobrir que ela não estava com o uniforme por baixo, né? Então, o coordenador da instituição tirou ela de sala de aula e levou ela para fora, né? Levou ela para dar alguma advertência, alguma coisa nesse sentido. Ora, aí outra aluna vira para mim e fala, ah, professor, se você não tivesse falado nada, não tinha acontecido isso com ela. Vem cá, quem que está errado? Eu que falei ou ela que não estava cumprindo as regras? Era ela que estava sem uniforme, não era eu que estava errado. O errado era ela, porque não está acostumada a cumprir regras, tá? Então, se aquele lugar tem regra, você tem que obedecer e ponto final. Caso contrário, se você não está com uniforme e a regra é usar uniforme, não vai, fica em casa, entendeu? Mas não vem querer jogar para cima do professor uma culpa que é sua porque não está usando uniforme, entendeu? Mais uma inversão de valores. Isso é ridículo, chega a ser ridículo, tá? E a terceira e a mais grave de todas, um gerente de pós-venda de uma concessionária premium aqui de Vitória ligou para mim querendo saber por que o meu cliente deu uma nota ruim para eles na pesquisa de satisfação. Ora, vamos analisar, né? Em primeiro lugar, essa fábrica, quando você dá uma nota de 1 a 6, no atendimento, naquela experiência que você teve naquele atendimento, ela entende aquilo como uma bandeira vermelha. Ela dá uma bandeira vermelha para a concessionária. Quando você dá uma nota 7 ou 8, é uma nota neutra. Eles não dão nem bandeira vermelha, nem dão uma qualificação que eles chamam de estrela dourada. A estrela dourada você ganha quando você dá uma nota 9 ou 10. Enfim, o cidadão me liga para querer saber por que ele recebeu uma bandeira vermelha. Vamos lá. Nesse caso, eu vou contar alguns detalhes. As últimas 8 vezes que eu tive na concessionária, esse gerente de pós-vendas não estava presente na concessionária. Por que ele não estava presente? Porque esse grupo de empresas, eles querem dar muitas tarefas para uma pessoa só cumprir, sendo que as pessoas já estão saturadas nesse lugar de tanta tarefa que ele tem que fazer coisa de 10 funcionários. Esse gerente de pós-vendas, ele responde por 2 concessionárias de fabricantes diferentes. Ou seja, ele trabalha em 2 lugares e quando você precisa dele em um, ele não está, quando você precisa dele em outro, ele não está. As últimas 8 vezes que eu tive na concessionária, como eu falei, eu só encontrei ele uma vez e essa vez ele estava de saída. Uma concessionária que o seu gerente de pós-venda não fica lá dentro, já é um problema. Segundo, eu levei 2 carros de um cliente meu, da mesma marca, para fazer revisão nessa concessionária. Um estava fazendo revisão de 40 mil, o outro estava fazendo revisão de 20 mil. No primeiro carro que eu levei, ele teve os seguintes problemas. O orçamento, a mão de obra da revisão estava em R$500 o combinado. Eu assinei o orçamento, saí da concessionária, 20 minutos depois
me mandaram uma mensagem dizendo que não podia fazer os 500, que em vez de 500 seria 700. Eu voltei lá, bati o pé e falei que só ia pagar o 500 porque aquele foi o orçamento feito, aquele foi o orçamento assinado, já estava acordado aquilo, não tinha mais como voltar atrás. Já estava assinado e autorizado, não tem como mais voltar atrás. Como é que é isso? Você faz um orçamento e 20 minutos depois você liga para o cliente para falar que aquele preço não é mais aquele preço? Então, primeiro erro começa aí. Outra coisa, quando eu fui buscar o carro, falaram que o carro estava pronto. Eu fui buscar e o carro não estava. Tive que ficar esperando na concessionária. Não fiquei chateado de ter ficado esperando na concessionária. Eu esperei, tudo bem, não fiquei chateado, entendi a falha deles lá. Mas enfim, falharam. Falaram que o carro estava pronto quando o carro não estava pronto. Quando eu retirei o carro, eu fui fazer as minhas verificações. Afinal, eu sou consultor técnico automotivo e estava levando o carro de um cliente. Eu tenho que entregar o carro para o meu cliente perfeito. Qualquer coisa menos do que perfeito eu não aceito. Porque eu sou perfeccionista e a vida do meu cliente, assim como a vida da família dele, está ali dentro daquele carro, eu sou responsável por cuidar disso. Então, tinha 5 pneus descalibrados, o nível do fluido de arrefecimento estava muito acima do normal, estava muito acima mesmo, estava próximo da tampa, o fluido de freio estava no mínimo, então já falharam no primeiro carro. Ok, levei o segundo carro. Quando eu levei o segundo carro, eu falei dos problemas que aconteceram no primeiro. Falei, olha, verifica os níveis, o carro estava com os níveis errados, estava com excesso de água do sistema de arrefecimento, estava com fluido baixo, estava com pneu descalibrado, contei isso tudo. Então o que aconteceu? Já no atendimento começou errado, porque anotaram a quilometragem do carro errado, né? A ordem de serviço está com a quilometragem 2.000 km a menos do que a realidade do carro. Eles foram avisados dos problemas do primeiro carro, como eu falei. Mesmo assim, quando eu fui buscar o carro, tinha excesso do óleo do motor no cárter de 1 litro. Tinha 1 litro a mais de óleo no cárter do motor. Pedi para voltar com o carro lá para dentro, retirar o excesso. Quando trouxeram o carro para mim, me entregaram agora. Numa segunda vez, fizeram a entrega com nível de óleo ok, tudo bem, mas eu parei para calibrar os pneus, os 5 pneus de novo estavam descalibrados, né? Outra coisa, a gente pediu o histórico online da manutenção desses 2 carros. Esse fabricante ele fornece para você um site onde você acompanha todas as manutenções que foram feitas no carro. Esse acesso a esse site, ele normalmente é entregue quando você compra o carro. E tem carro, um desses 2 carros já tem 2 anos e até hoje esse histórico não foi entregue ao cliente, né? Então, gente, olha só, com um desastre de atendimento desse, será que ele realmente acha que ele merecia uma estrela dourada? Né? De 2 carros que eu levei, o atendimento dos 2 foi um desastre, né? O mínimo que um cliente desse quer, quando leva um carro numa concessionária autorizada, é chegar lá com o carro, deixar na mão de pessoas de confiança e quando ele pegar o carro, ele andar com o carro com confiança. Se esse cliente quiser sair de Vitória para Bahia amanhã, né, sem fazer nenhuma inspeção porque já passou pela revisão da concessionária, ele quer se sentir seguro para fazer isso. Só que diante desse atendimento, diante de tantas falhas na manutenção desses 2 carros, ou seja, 100% de erro, erraram os 2. Os 2 que eu levei, eu avisei para não errar nas mesmas coisas no segundo, erraram as mesmas coisas no segundo. Será que ele merecia uma estrela dourada? Aí vem me ligar para perguntar por que recebeu uma bandeira vermelha. Vem cá, é isso que eu falo que está enraizado na nossa sociedade, a inversão de valores. O errado não foi o cliente dar bandeira vermelha para eles, o errado foi a manutenção mal feita, o atendimento ruim que eles prestaram para esse cliente, mesmo cobrando absurdos de dinheiro para poder fazer uma manutenção. Uma manutenção de um carro desse, uma revisão dessa, sai na faixa de 2, 3, 5 mil reais às vezes. E o cara sai de lá, de uma concessionária premium, e não tem nem os pneus calibrados. Ora, então para que serve uma concessionária? Né? Então ou faz o serviço bem feito, para poder receber uma estrela dourada, ou se continuar fazendo o serviço mal feito, vai continuar recebendo bandeira vermelha, porque o serviço porco merece uma nota ruim, entendeu? Então, as pessoas, igual os alunos que querem receber notas boas, têm que estudar para fazer a prova, né? Então, a mesma situação,
é quem quer receber uma nota boa numa pesquisa de satisfação. Se você não presta um bom atendimento, se você não presta um bom serviço, por que você acha que você vai ganhar uma nota boa no seu atendimento, no seu serviço? Né? Então vamos parar com essa inversão de valores e começar a raciocinar e não deixar isso expandir, porque isso está expandindo na nossa sociedade. Ok? Um abraço a todos, tchau, tchau.